Fala pessoal, tudo beleza? Todo mundo seguro por aí? Hoje então a gente vai retomar as nossas aulas aí da HO faixa branca, né? Então isso aqui é um curso introdutório, para quem não viu, a gente já tem mais duas aulas aí no canal. Tem uma playlist aí que você pode acompanhar também. E esse é um curso bem básico, né, introdutório assim, para a questão de avaliação de riscos químicos, né? Depois a gente vai pensar em fazer alguns outros assuntos, mas bora lá pro vídeo. Toxicologia 101. Então é importante dentro das nossas avaliações conhecer um pouquinho sobre esse assunto da questão de toxicologia. Então é, de novo, bem básico, né? Então o que é a toxicologia? Ela vai ser um estudo que vai basicamente entender, né, ou estudar os efeitos adversos de substâncias químicas sobre os organismos vivos, né? Então todos os efeitos aí que a gente pode ter dentro dos organismos vivos é a toxicologia que vai fazer esse estudo. De modo geral, ela vai investigar então de forma experimental a ocorrência, a natureza e a incidência, os mecanismos, né, e os fatores de risco dos efeitos deletérios de agentes químicos. Então são aqueles testes que o pessoal faz com cobaias vivas aí para entender, né, qual é o nível da dose que poderia ser fatal, letal, se causa câncer, se não causa, né, enfim, é esse tipo de estudo, tá? Tem três elementos básicos, então. A gente vai ter o tipo de substância, que vai ser estudada, o sistema biológico, né, que vai ser ali qual que é o organismo, né, que vai ser interagido ali com a substância, e o efeito de resposta, né, se foi necessário identificar se aquela substância foi nociva ou não, e como que ele interagiu com o organismo. A substância, então, aqui tem um gráficozinho, né, então a gente tem lá sempre a substância ou agente tóxico, vão estar interagindo com o sistema biológico, seja ele humano ou não, né? E o efeito tóxico que isso aí pode causar. A toxicidade toxicidade é a capacidade inerente e potencial de um agente tóxico provocar efeitos nocivos em organismos vivos. Então é quão tóxico ele é. Os efeitos adversos vão corresponder aos conjuntos de alterações genéticas, bioquímicas e morfológicas ou fisiológicas. Então são basicamente os sinais e sintomas que eles vão causar no corpo ali, biológico, né? Produzidas pela exposição a substâncias químicas. Então ele pode ser, né, os efeitos adversos, agudo ou crônico. E o risco, né? É muito importante para nós aqui estudarmos a questão do risco ocupacional, tá? Então, o que é? Tem duas definições aqui básicas do que é o risco ocupacional, né? Então, o risco ocupacional é toda forma, qualquer possibilidade de algum elemento ou substância existente em um dado processo ou ambiente de trabalho possa causar dano à saúde, seja através de acidente, doença ou sofrimento aos trabalhadores. E uma outra definição que ele vai ocorrer em consequência do processo de trabalho, do ambiente e da organização do trabalho. Então eu trouxe um exemplozinho aqui para a gente estudar, tá? Então, analogia do perigo e do risco, certo? A gente tem aqui risco versus perigo, né? São diferentes. A principal diferença entre eles está na questão da exposição. Então, o risco advém da exposição a um certo perigo. Uma definição geral desses termos pode ser: perigo vai ser toda a fonte. Então, é uma substância, ou vai ser um processo, ou vai ser um equipamento, ou vai ser alguma situação, ou alguma prática de trabalho que tem potencial de provocar danos em termos de lesão ou doença do trabalho. E o risco é a exposição a esse perigo aqui, tá? E sempre vai estar levando em consideração qual que é a gravidade dessa exposição, qual que é a frequência dessa exposição que esse trabalhador vai estar sendo exposto, tá? Os controles são as medidas tomadas que agem na exposição e na severidade, diminuindo assim o risco. Nesse caso, nosso exemplo aqui é a questão de pulverizar inseticidas, né? Então percebam aí o agente fazendo a pulverização, né? Ele tem uma bomba costal aqui. Então nesse caso aqui, ó, qual que é o perigo, né? O perigo nesse caso, ele vai ser o agrotóxico, né? Que é um agente aí que tem potencial de causar, certo? Lesão ou dano, nesse caso aqui, lesão ou doença no trabalhador. Já o risco é o fato desse trabalhador aqui estar aplicando esse agrotóxico, né? Se a gente fosse pensar num drone, por exemplo, o drone fazendo a mesma aplicação, né, desse agrotóxico, a gente não teria risco ocupacional nenhum, porque não existiria nenhum agente humano aqui, né? Então, nesse caso, o risco aqui então é a exposição desse agente a essa substância, tá? E os controles? Os controles basicamente aqui são os EPIs, né? O tipo de ferramenta, né, que está direcionando aqui o agrotóxico para essa área e não tem contato
né, em termos de via cutânea, mesmo assim ele faz a utilização de alguma luva e também de roupas impermeáveis, além de uma máscara aí facial e um escudo, né, um face shield aqui, ó, para proteger o rosto, né, de qualquer respingo, e também uma máscara contra o agente químico, certo? Exposição ocupacional. Para a gente caracterizar o risco por um agente químico, deve existir exposição do trabalhador. Então, a exposição ocupacional tem que se basear na intensidade, na duração e na frequência de contato com o agente. O contato entre o agente e o organismo do trabalhador se dá por vias, né? Então, quais são essas vias? Via respiratória, via dérmica, contato com a pele, né? E por ingestão via oral pela boca. E é capaz de causar efeitos adversos. Então tem produtos aí que a gente vai dar uma estudadinha mais pra frente que causa lesão cutânea, mas não tem problema respiratório. Devido ao quê? Devido ao tipo de exposição, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui, o que ele está fazendo aqui, né? Ele pega um líquido e através aqui do equipamento, né? Ele coloca uma névoa aqui em cima, né? Certo? Ou... É uma névoa mesmo, né? Se a gente for pensar. E ele vai quebrar, então, esse líquido aqui e ele vai gerar essas partículas líquidas aqui. Certo? Então, ele gerando essa névoa, ele tem que ter, nesse caso, né, a conscientização que quando ele vai trabalhar com líquido é uma forma. Nesse caso aqui a gente não tem exposição respiratória, se fosse só o líquido, né? Mas nesse caso aqui ela vai existir devido a essa névoa aí poder entrar em contato aí com as vias respiratórias e com a boca dele, certo? Por isso que tem que colocar esses tipos de EPI aí. Vamos passar para Química 101, tá? Então, é o básico do básico. Eu não sou professor de Química, não tenho essa pretensão de ensinar ninguém Química aqui, mas para fazer algumas avaliações, principalmente da FDS, da FISP, que a gente vai ver algumas apresentações mais para frente, a gente precisa conhecer um pouquinho, né, de Química, entender o que são os agentes, as substâncias, então a gente vai dar uma olhada, tá? Conforme eu falei para vocês, a gente tem aí 118 elementos na tabela periódica, certo? Mas que vão se combinar mais de 204 milhões de substâncias, conforme a gente viu lá quando a gente estudou a questão do CAS, certo? Então, pessoal, é muita substância, né? Apesar de ser só 118 elementos. Então, por exemplo, o que é uma substância simples, né? Uma substância química simples. É aquela que vai ser formada só por um agente. Então, por exemplo, o hélio, né? O hélio é formado só por um átomo deste elemento. O hidrogênio, no caso, é formado por dois átomos desse elemento ligados. E vai se escrever aí, no caso, H2. Então, por exemplo, aqui hidrogênio e H2. O cloro, por exemplo, também é uma substância simples e ele tem lá cloro 2, que é também por conta da ligação de dois átomos. E o enxofre também é formado por 8 átomos. Nesse caso, que é formado por 8 átomos, ele vai ser definido lá como S8, tá? E substância composta, o que é? É formada por mais de um elemento. Então, no caso, que nem a água, né? A água, H2O, certo? Então, ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Assim como o sal de cozinha, que é formado por cloro e sódio, NaCl, né? E o clorofórmio aí, CHCl3, que é formado por um átomo de carbono, 3 de cloro e 1 de hidrogênio e o benzeno, formado por 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, tá? Então é importante a gente entender isso aqui por conta da questão, a gente tem algumas substâncias químicas compostas, né? Além da água, algumas substâncias que podem ser prejudiciais, né? Para a saúde dos trabalhadores aí, certo? Além dessa condição de formação, né? Dela ser simples ou composta, tem algumas propriedades físicas que são importantes, né? Então, por exemplo, qual que é os estados que a gente pode encontrar essas substâncias aqui? Por exemplo, estado sólido. Então, sempre tem um volume constante e forma própria. Ou senão elas vão estar em estado líquido, né? Volume constante e forma própria. Ou senão estado gasoso, volume constante e forma própria, né? Então, são essas três formas que a gente pode encontrar a matéria e as substâncias químicas, né? Então, a gente tem lá dentro do estado sólido, normalmente as partículas estão muito organizadas, né? E agrega pouco movimento com pouca facilidade. Já no estado líquido, as partículas estão menos organizadas e seu estado de agregação é menor, movendo-se mais facilmente do que no estado sólido. E no estado gasoso, as partículas estão
muito pouco organizadas, são completamente livres, moventes com muita facilidade. E isso vai fazer com que elas passem a ter essa questão de mudança de estado físico, né? Então, por exemplo, o que é o processo de fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido através de aquecimento. Então, essas partículas começam, né, a se movimentar de forma mais rápida, vai gerar calor e vai fazer o processo de sólido para o líquido. Solidificação é a mudança inversa da fusão. Então, é quando a gente tem a passagem do estado líquido para o estado sólido por arrefecimento. Então, vai resfriando e esse metal líquido, nesse caso aqui, vai ficar sólido, né? Então, a gente tem o processo de solidificação. Depois, a gente vai ter o processo de vaporização, que vai ser a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ocorre lentamente, a temperatura ambiente chama-se evaporação. Então, a gente tem vaporização, se tiver aquecimento, e se for em temperatura ambiente, a gente vai chamar de evaporação. Quando ocorre rapidamente por aquecimento intenso, chama-se de ebulição. Então, se houver um aquecimento muito rápido, ela vai ser chamada de ebulição. Então, basicamente, é a passagem do líquido para o estado gasoso. Nós também temos a questão de condensação. Então, é a mudança inversa da vaporização. Por exemplo, a passagem do estado gasoso para o estado líquido, através de arrefecimento. Então, a gente também pode chamar essa passagem do gasoso para o líquido de condensação. E a sublimação, né? Então, a sublimação é a passagem do estado sólido diretamente ao estado gasoso, por aquecimento ou do estado gasoso ou do estado sólido, por arrefecimento. Então, nesse caso, a gente vai ter lá sublimação. Tá? Por exemplo, o gelo seco, né? Ou se não, aquelas bolinhas de naftalina, ou no exemplo aqui, o extintor de CO2. Ele está líquido aqui dentro e já imediatamente, quando ele passa pelo difusor, ele passa para o estado gasoso. Então tem um resumo básico aqui dos estados físicos, né? Mas qual que é a importância, né? A importância para nós é que dentro dessas situações todas aqui que a gente está vendo de mudança de estado físico, vai haver uma organização por questão de temperatura, né? Então a gente tem alguns pontos importantes, né, dentro da questão de temperatura das substâncias para a gente tentar entender. Com a alteração dessas temperaturas nós vamos ter essas mudanças de estado físico aqui, certo? Então o que é o ponto de fusão e de solidificação? É quando um sólido é aquecido, sua temperatura vai aumentando e algum tempo depois ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido, ou seja, a fusão. Se o sólido é uma substância pura e apenas nessa situação enquanto ocorre a fusão, a temperatura não varia, sendo o calor fornecido aproveitado pela substância para mudar de estado físico. A temperatura a qual ocorre a fusão de uma substância sólida chama-se ponto de fusão. Então, para nós é muito importante isso aqui, tá? Inversamente, quando se resfria um líquido, a temperatura vai diminuindo até que ocorre a passagem do estado líquido para o sólido, isto é, solidificação. Ponto de ebulição ou de condensação. Então, vai ser quando a gente aquece um líquido a uma temperatura, né, vai aumentando, dado um instante, inicia-se a passagem desse estágio líquido para o gasoso. Então, vê lá, pensa na sua água virando esquentando para fazer um cafezinho lá, né? Então, uma certa medida começa a evaporar, tá na hora de você pegar lá a sua chaleira e fazer o seu chá, o seu café, certo? Se o líquido, né, é uma substância pura, durante essa a ebulição, a temperatura não vai variar, pois o calor é absorvido inteiro pela substância, né? A temperatura a qual ocorre a ebulição de uma substância líquida chama-se ponto de ebulição. Então, para nós também isso aqui é importante, né? De modo inverso, quando se arrefece, né, quando se resfria um gás, a sua temperatura vai diminuindo até que aconteça a mudança para o estado líquido. Isso é condensação. Então, para nós, né, temperaturas importantes das substâncias é a questão do ponto de fulgor. Vai ser a temperatura mínima necessária para que um combustível, né, desprenda vapores ou gases inflamáveis aí, os quais, combinados com o oxigênio do ar em contato com uma chama, começam a se queimar, mas a chama não se mantém porque os gases produzidos são ainda insuficientes. Pensando aqui, claro, em questão só de combustível, né? O ponto de combustão vai ser aquela questão da temperatura mínima necessária para que essa substância aqui vá desprender gases inflamáveis que, combinados com oxigênio e em contato com uma chama,
o fogo não vai se apagar após a retirada dessa chama. Então aqui ele começa a desprender gases, aqui ele já tem gás suficiente para se inflamar, né? E o ponto de temperatura de ignição é aquele onde os gases vão ser aquecidos de uma tal forma, né, que só pelo contato com o oxigênio, independente de uma fonte de calor, vai estar tão aquecida a substância que ela já vai ter um ponto de ignição ali, tá? Então, inclusive para a área, né, de segurança de emergência, essa questão aqui é muito, muito, muito importante. Mas para a área de riscos químicos, essas temperaturas aqui também, né, vão contribuir para a questão da exposição. E a gente já vai chegar lá, né? Uma diferença então de líquidos voláteis e não voláteis. Os líquidos voláteis são aqueles que desprendem gases inflamáveis à temperatura ambiente. Por exemplo, o álcool, o éter, a benzina. Então você não precisa ter um aquecimento para que ele comece, né, a fazer o desprendimento de gases. E os não voláteis são os que desprendem gases inflamáveis a temperaturas maiores. Então eles vão depender aí de um aquecimento, certo? E também tem uma outra situação que é bastante importante para nós entendermos, que é a questão do pH. Então, o pH ela vai ser uma unidade que vai medir a acidez ou a alcalinidade das substâncias, podendo variar de 0 até 14. Então, substâncias com pH menor que 7 são ácidas. Substâncias com pH maior que 7 são bases ou alcalinas. Substâncias com pH 7 são neutras, né? Então, se eu quisesse fazer uma exposição via cutânea lá, olhar se aquilo lá tem algum problema de gerar algum risco de acidente, né? Queimadura lá, ou por substância ácida ou por substância alcalina. Quanto mais baixo esse valor, né? Eu tenho lá então uma situação muito perigosa para a questão ácida. Vai aumentando o perigo, né? E quanto maior essa questão para bases alcalinas aqui, também vai aumentando o perigo, certo? Já vou dar alguns exemplos aí. Então o leite, por exemplo, tem pH de 6,3 a 6,6. A água pura, 7. A saliva humana entre 6,5 e 7,5. E o sangue humano é 7,35 a 7,45. Aqui você vai ter algumas situações, por exemplo, pH 0, né? Ácido de bateria, que é o extremo aqui no canto, né? Se a gente estivesse olhando uma reguinha assim. Aí você tem lá ácido estomacal é 1, vinagre é 2, suco de laranja tem acidez 3, tomate acidez 4, café acidez 5, urina 6, água neutra 7. Aí água do mar, né? Bases alcalinas aí 8, bicarbonato de sódio 9, pastilhas antiácido estomacal 10, solução de amônia 11, água com sabão 12, água sanitária 13, limpador aí de ralo já é bem mais alcalino, são aquelas água ras, né? Diabo verde. Os exemplos caseiros que a gente tem aí são de 14, tá? Então, quanto mais próximo dessas extremidades, né? Aqui nesse caso, do roxinho aqui e aqui do laranjinha, a gente tem riscos, né? Para questão de acidentes, tá? E as vias de exposição. A absorção refere-se à passagem da substância química do local de contato para a circulação sanguínea. Então, após a exposição de um organismo vivo, um agente tóxico, seja ele líquido, sólido ou gasoso, as substâncias tendem a ser absorvidas por esse organismo. E elas podem ser absorvidas como? Via respiratória. Então, se a gente fosse voltar lá, né, por exemplo, uma substância que é aquecida e ela evapora, ela pode ser inalada, né? Por exemplo, via oral, no caso lá que a gente viu da exposição do agente químico sendo o agrotóxico, né? Sendo colocado nas plantas lá, aquelas gotículas lá podem ter contato via oral, pela boca, e eu engolir essa substância. E através da pele dérmica. Então são essas formas aqui que a gente tem também de proteger, né? Sempre vocês podem pensar já na via respiratória e já associar aí, por exemplo, a um controle, né? Que é, no caso, desse caso aqui, por exemplo, via respiratória, poderia ter um respirador, né? Com filtro ou não, dependendo do agente. Uma ingestão oral também, né? Um respirador, faria a proteção. E uma proteção dérmica, a gente tem aí nos mercados luvas, né? Ou até mesmo cremes que possam fazer essa proteção. Quando você tem uma situação daquela onde a exposição é de corpo inteiro, ou se não pode atingir partes, né, diferentes do corpo,
a gente preza por colocar macacão plástico, né? Aqueles macacões que fazem a proteção como um todo. Tranquilo? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar do GHS, o Globally Harmonized Systems, que nada mais é do que o sistema globalmente harmonizado para a classificação e rotulagem dos produtos químicos, certo? Então nos vemos aí na próxima aula. Até mais.